neste novo quadro de Ser ou Não Ser, a Justiça e os Teus Direitos, com a advogada Luciana Schering, que vai começar a responder as tuas perguntas enviadas para o e-mail lucianascheringsoares@gmail.com e também para o fone do ICAB 51-3232-7981. Como funciona o sistema de pagamentos das dívidas do Estado e o que são precatórios? Laura, esse é um assunto bastante interessante também, porque nós temos algumas questões aí para ver antes para eu te responder o que é o precatório, né? Eu vou voltar um pouquinho a fita aí de como que chegamos no precatório. Quando uma pessoa tem uma reclamação contra o Estado, e a gente entende aí Estado, pode ser aqui o Estado do Rio Grande do Sul, pode ser o município de Porto Alegre, pode ser a União Federal, a pessoa vai entrar na justiça para discutir se há alguma questão de indenização ou algum valor relativo a salários, por exemplo, servidores públicos, né? O final dessa ação, né, se discute todo o caso na justiça, o final dessa ação pode gerar uma determinação do juiz a condenar o Estado a pagar um valor, dinheiro para a pessoa, né? Então, a partir do momento em que se encerraram todas as discussões, todas as instâncias na justiça, se calcula o valor que é devido para a pessoa e, dependendo do valor, esse crédito que a pessoa tem, ele pode ser transformado num RPV, que é uma requisição de pequeno valor, ou num precatório. Para cada um dos entes públicos principais que nós temos, né, que é o município, o Estado ou a União, nós temos valores diferentes para determinar o precatório, né, a inscrição como um precatório ou como uma requisição de pequeno valor. Eu vou falar do Estado do Rio Grande do Sul porque ele é um assunto que está bastante atual agora, bastante em voga, porque a gente sabe da nossa situação de sucateamento do Estado e das dívidas, enfim, que o Estado tem discutido, e os servidores públicos estaduais, eles têm um problema bastante pontual. O Estado do Rio Grande do Sul não paga os precatórios de forma correta já há muitos anos, né? Existem até associações específicas que defendem os direitos dessas pessoas. Então, vamos voltar ali. Saiu a sentença determinando que o Estado tem que pagar um valor para a pessoa. Uma correção de salário, alguma indenização de férias, alguns valores de 13º, enfim. O valor que a pessoa vai buscar, tem direito de buscar, atualmente na Justiça, para virar uma requisição de pequeno valor, no Estado do Rio Grande do Sul, é de até 10 salários mínimos. Então, o pagamento imediato, que não é tão imediato assim, mas ele é mais rápido, ele é até 10 salários mínimos. Então, o juiz determina o valor, se confecciona um documento chamado requisição de pequeno valor, ele é apresentado para o Estado e o Estado efetua o pagamento. Mais ou menos em 180 dias, tá? Isso tem funcionado. Valores acima de 10 salários mínimos são inscritos em precatório. Então, voltando ao ponto ali da pergunta, o que é o precatório? O precatório é o documento, eu digo que é o cheque, que o juiz assina, dizendo qual é o valor que a pessoa tem a receber por conta daquele pedido que ela fez na justiça. Então, ela vai ser preenchido todo um documento, né, são formulários específicos que são preenchidos pela justiça, e se a pessoa, né, que entrou na justiça, ela apresenta esse documento na presidência do Tribunal de Justiça para que ele seja incluído no orçamento do Estado. Tem todo um passo a passo, né? Todas as regras que têm que ser seguidas. A pessoa apresenta então esse precatório para pagamento e o precatório entra na fila. Eu estou falando só para lembrar aqui, mais especificamente do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Acontece também com a União e com os municípios, mas eu estou falando aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a pessoa apresenta o precatório para ser incluído no pagamento do orçamento e aqui no Estado do Rio Grande do Sul, ele fica numa fila, realmente, tá? Está em atraso já há alguns anos e aqui, por conta disso, o Estado fez ano passado, uma lei que possibilitava as pessoas de venderem os seus precatórios. Você vê uma discussão que era um direito da pessoa, do servidor, referente a salário, ela acaba virando, por conta de problemas do Estado, uma mercadoria, né?
Mas, enfim, foi uma solução encontrada pelo Estado, né, para resolver o problema das dívidas. Então, eu vou só voltar para a gente ter uma linha aí do nosso raciocínio. A pessoa entra na justiça, o servidor, né, ou a pessoa que tem algo contra o Estado entra na justiça, ganha a ação, essa ação é calculada, liquidada, se tem o valor e aí a pessoa inscreve ou ela como uma requisição de pequeno valor para o Estado até 10 salários mínimos, acima de 10 salários mínimos ela vai se transformar num precatório, né? E aí tem todo um processamento, toda uma forma de pagamento, né, que a gente estava conversando ali, com relação a esses pagamentos do Estado. Então, o Estado aqui do Rio Grande do Sul, por conta das dívidas e do não pagamento, ele criou uma lei chamada Lei do Compensa, em que dívidas que ele tem com os servidores podem ser compradas por empresas e as empresas, então, utilizam esse crédito, esse cheque que ficou com pagamento futuro para compensar com dívidas de impostos, principalmente o imposto do ICMS, né? Então se criou uma legislação em que o Estado, ao mesmo tempo em que ele é credor e devedor, ele organiza o seu orçamento, que está bastante bagunçado, com o objetivo de não de beneficiar a empresa, né? Eu não vejo assim, né? Como advogado eu não enxergo dessa forma, eu vejo como uma forma de ele tentar resolver um déficit, né? Um problema aí que vem se acumulando há muitos anos, né? Então a empresa interessada compra o precatório da pessoa que tem o crédito e apresenta esse valor, esse crédito, esse cheque, né, como eu falei antes, para o Estado para compensar a sua dívida. Tem todo um regramento específico, né? Não me cabe aqui explicar todo o regramento, mas é a lei do compensa. Tem todo um regramento e aí as duas partes acabam saindo felizes, né? Aquele servidor que achava que não ia receber, que não ia ter como, não ia nunca botar a mão no dinheiro dele, né? Acaba recebendo um valor, não é todo, né? Porque, como se sabe que tem alguns descontos a ser feitos nesse precatório também, o valor pago é menor do que o valor do cheque, vamos pensar assim, mais ou menos a pessoa recebe, né? E a empresa também consegue resolver um problema seu, que é um problema de dívida, enfim, de impostos. Então, só para deixar claro, assim, o Estado tem a sua fila de pagamentos, a União tem uma fila de pagamentos que funciona, né? Precatórios com a União Federal, eles são pagos em dia, muitas vezes até de forma antecipada, né? Se eu não me engano, são 60 salários mínimos, né? Até 60 salários mínimos é uma requisição de pequeno valor também da União. Acima desse valor é também um precatório, né? Se apresenta daí no Tribunal Regional Federal, é justiça igual, mas uma trata de situações contra a União, que são discussões, por exemplo, de INSS, a pessoa tem um seguro, que é o seguro, não seguro-desemprego, aquele auxílio-doença, né? Buscou no administrativo, não ganhou, entrou na justiça, ganhou, ela tem alguns valores em atraso, muitas vezes, né, para receber, ela ingressa na Justiça Federal. O servidor público estadual, para discutir questão de salário, né, indenizações suas, ele entra na Justiça Estadual. As duas justiças emitem precatórios e requisições de pequeno valor, mas cada uma tem orçamentos separados. Por isso que o Estado tem esse atraso na fila dele de pagamentos e a União tem um pagamento, inclusive, antecipado, né? Quem tem um precatório com a União Federal se beneficia do pagamento total do valor, normalmente com pagamento antecipado, isso é muito bom, né? Mas os dois são precatórios, eles estão determinados lá na Constituição Federal, no artigo 100, e tem os seus regulamentos específicos. Mas esse, basicamente, é o que é o precatório, né? E como ele é criado, como é que ele foi gerado. No próximo encontro com Ser ou Não Ser, continuaremos com a advogada Luciana Schering, no quadro A Justiça e os Teus Direitos. E tu podes enviar as tuas perguntas e esclarecer as tuas dúvidas pelo e-mail lucianascheringsoares@gmail.com. Voltaremos a nos encontrar aqui no canal 6 da NET.
aos sábados às 13h30, aos domingos às 17 horas, às quartas-feiras ao meio-dia e às sextas-feiras às 16 horas, na nossa revista televisiva Ser ou Não Ser. Tu também podes assistir Ser ou Não Ser na internet no site www.grandiosultv.com.br em tempo real, nos mesmos dias e horários das transmissões do canal 6 da NET.